Então, quando a gente olha para o judaísmo messiânico e a gente vê a acusação no dia de hoje dizendo não, o judaísmo messiânico nem existe, o judaísmo messiânico é seita. Isso eles sempre fizeram desde lá de trás. Você percebeu como o padrão ele se repete? Nós vimos aqui o judaísmo fazendo o judaísmo. Shalom, shalom, queridos Haverim, queridos amigos aqui do nosso canal, Rabino Yosef Baruch. Hoje estamos trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal para vocês. E esse vídeo de hoje, ele tem um objetivo um pouco mais didático, tá? Nós vamos trazer um estudo aqui. Eu quero mostrar a vocês algo muito importante que não deixa de ser um assunto escatológico, não deixa de ser um assunto que envolve o plano de Deus para a humanidade e especialmente o povo judeu e o que está acontecendo nos últimos dias, um fenômeno, um fenômeno. E esse fenômeno se caracteriza e se manifesta através do que temos chamado de um movimento do judaísmo messiânico. E como vocês viram, o nosso tema judaísmo messiânico, ele existe de verdade ou ele não existe, né? São muitas vozes que nesses dias têm se manifestado para dizer que o judaísmo messiânico não existe. Então, nós vamos trazer aqui muitas informações e eu preciso que você esteja atento a cada informação que nós vamos trazer aqui, porque elas não são filosofias, elas são fatos, elas são verdadeiras, tá? Elas têm datas, elas têm informação verídica. Então, eu já peço a você que deixe o seu like aqui no nosso vídeo e o que mais importante é que você compartilhe o vídeo. Tá? Eu peço a sua ajuda para que você me ajude a fazer chegar esse vídeo ao mais longe possível, ao maior número de pessoas, para que as pessoas possam ter acesso à verdade, as pessoas possam ter acesso à informação verdadeira. Existem muitas pessoas confusas, existem muitas pessoas perdidas, sem saber o que são realmente um complexo na identidade das pessoas, uma crise, na realidade, de identidade. As pessoas não sabem o que são, na realidade, no reino de Deus, no Malchut Shammai, no reino dos céus. E eu quero trazer para vocês hoje aqui, compartilhar com vocês essas informações preciosas. Então, por favor, mais uma vez, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui se você não é inscrito no nosso canal e já compartilha com outra pessoa esse vídeo, deixa o seu like que é muito importante e vamos embora para o nosso vídeo de hoje. Baruch Hashem, compartilhando com vocês aqui esse material que preparamos para que você possa estar atento aos argumentos que têm sido levantados nos dias de hoje. Judaísmo messiânico não existe? Pois é o que tem sido levantado, que o judaísmo messiânico ele não existe. Mas, na realidade, Rabino Yosef, que é o judaísmo messiânico? Quando foi que ele surgiu? Realmente ele existe de verdade? Ou é uma fábula, é uma mentira, é uma criação de alguém, né? Como alguns hoje estão levantando a bola, né? Dizer que não, isso é fake, né? Judaísmo messiânico não existe. Vamos ver realmente se o judaísmo messiânico não existe. Vamos ver quando ele surgiu, né? E o que está acontecendo agora nos últimos dias, que ele está tão forte, tão vigoroso, e ele não vai acabar, claro, ele vai continuar, ele vai perpetuar. É muito importante que você tenha conhecimento profundo e estável, né? E sólido do que nós vamos mostrar para vocês aqui. Então vamos lá. Continuando aqui no nosso material, eu quero trazer para vocês, bem didaticamente, para que não paire dúvida das informações. Veja,
Quando nós falamos de judaísmo, nós estamos falando da fé do povo judeu, tá? Do povo de Israel. Não existe nenhum outro povo na terra que tenha dado origem ao judaísmo, a não ser o povo judeu. Por isso, judaísmo, tá? Fé do povo judeu. E quando é que essa fé ela inicia de fato? Ela vai iniciar na realidade com o nosso pai Abraão, quando ele é chamado por Deus a sair da Babilônia. Ali começa o monoteísmo. E ela se solidifica, ela se estrutura, ela se estabelece lá no Monte Sinai, quando Deus entrega o quê? A sua Torá, a lei, tá? E ali Deus vai determinar que essa é a sua palavra, esse é o conjunto de leis. Ali ele também vai estabelecer um sistema de culto, um sistema de serviço religioso. E ele então ordena construir um pequeno templo móvel que é o Mishkan, o tabernáculo. Ele podia ser montado e desmontado, pois ele caminhava no deserto junto com o povo judeu para vários lugares. E ali eram ofertadas as ofertas, os sacrifícios, as libações, né? O povo ia para aquele lugar para fazer o seu culto a Deus, o seu serviço religioso. Então, de fato, essa fé judaica, ela tinha uma característica que nós podemos chamar aqui de judaísmo sacerdotal, cujos líderes religiosos, começou com Moisés e com Arão, e ali se estabelece os sacerdotes e levitas como líderes religiosos do povo. Então, quem é que eram os mediadores? Quem é que ensinava o povo a Torá? Quem é que eram os responsáveis em transmitir as leis de Deus? Os sacerdotes e também levitas. Portanto, o judaísmo tinha essa característica sacerdotal. Então é muito importante que você entenda isso aqui hoje, tá? O judaísmo bíblico, o judaísmo da Bíblia, eu estou chamando de judaísmo para você entender. Não tinha esse nome lá, lógico. A fé do povo judeu, a fé que veio lá de Abraão, Isaque e Jacó. Essa fé que se estrutura no Monte Sinai quando foi dada a Torá, a lei de Deus, ou seja, entre aspas, aqui para entender a Bíblia, né? E então, que nome tinha? Não tinha um nome, não existia esse nome judaísmo, era a fé do povo judeu. E um sistema de culto, como era o sistema de culto? Ora, Deus ordenou que se fizesse um tabernáculo. Ali era para ser levado os animais para os sacrifícios, as ofertas, libações, né, expiações, então perdão de pecados, purificação, né, louvor a Deus, tudo era concentrado ali naquele ambiente e tinha os intermediadores. Quem eram os intermediadores? Os mediadores entre Deus, os sacerdotes e os levitas ajudando. E quem eram os responsáveis em ensinar essa Torá? Os sacerdotes e levitas. Então, essa é a característica do judaísmo bíblico. Ah, mas também tinham os juízes, os shoftim ou dayanim. Assim, eles eram responsáveis em ensinar as leis civis, né, moral para o povo, para organizar a sociedade e serem ali fiscais das leis e executores das leis para manter a ordem pública, tá? Mas no que diz respeito à religiosidade, aos detalhes dos cerimoniais, toda essa parte do culto era com os sacerdotes e levitas. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro, porque se a gente vai dizer assim, a fé bíblica, lá, a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Arão, era judaísmo, não tinha esse nome. Tá? A gente vai chamar de judaísmo porque é a fé do povo judeu. Então, vamos deixar claro que era diferente do judaísmo de hoje? Vamos deixar claro. Então, vamos colocar aqui um nome, judaísmo sacerdotal, para você entender que era pautado, né, embasado em todo um serviço sacerdotal, todo um culto sacerdotal, tá certo? Bom, então, dito isto, nós vamos prosseguir. Você já entendeu que o judaísmo da Bíblia, ali desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, os reis de Israel, né, era o judaísmo, ou seja, enquanto tendo tabernáculo, enquanto tendo templo, e sacrifícios e ofertas oferecidos nesse templo, então o judaísmo ele se mantém como judaísmo sacerdotal.
Então acompanhe comigo, porque você vai compreender bastante coisa hoje aqui nesse shiur, e eu quero recordar a você, deixa aqui o seu like e compartilha, tá? Então, olha, partindo daqui do judaísmo bíblico, o judaísmo sacerdotal, dele vai surgir, olha, dele vai surgir o judaísmo rabínico, cujos líderes religiosos são o quê? Rabinos, mestres do povo, tá? Então, chega um momento da história que o judaísmo vai ter uma vertente do judaísmo sacerdotal, emerge esse judaísmo rabínico, né? E a característica mais forte, principal ali, são os perushim, que são os fariseus, aqueles expositores, os explicadores, os mestres ali dentre o povo, não necessariamente ser sacerdote ou levita, qualquer um dentre as tribos, dentre o povo, que se tornavam mestres, peritos nas escrituras e que podia agora ensinar o povo. Só da classe dos fariseus existiam sete categorias ali, farisaicas, tá? Não vamos entrar nesses detalhes, mas só para vocês entenderem que aqui a nível conceitual, né, características dos fariseus, você tinha sete características distintas ali. Mas então, para você entender que o judaísmo rabínico saiu da onde? Daquele judaísmo sacerdotal, tá? Então, já ali no período de Yeshua, que é o século I, você tinha os dois paralelamente, tá? Porém, do judaísmo sacerdotal também vai sair outros grupos, como o helenismo, né? Os helenistas, helenistim, que são judeus de cultura grega, tá? Eles saem do judaísmo sacerdotal também. Os Seduquim, os famosos saduceus, uma classe de sacerdotes também, que com costumes diferentes e entendimento diferente, eles saem do judaísmo sacerdotal, são um ramo do judaísmo sacerdotal, o judaísmo bíblico. E também os Issim, ou Açaim, os essênios, uma classe de sacerdotes também, que sai do judaísmo sacerdotal. Agora, do judaísmo rabínico, preste atenção nisso. Tá? Até aqui você está acompanhando uma evolução. Olha, judaísmo sacerdotal, judaísmo bíblico. Quem eram os líderes religiosos? Sacerdotes e levitas. Dele vai sair o judaísmo rabínico. Líderes religiosos do povo eram os rabinos, né? Mestres do povo, dentre o povo ali. Aí também do judaísmo sacerdotal sai os judeus helênicos, os saduceus, os essênios. E agora, como ramo, né, como uma extensão do judaísmo rabínico, vai sair o que? O judaísmo messiânico. Por quê? Porque o Messias chegou. O Messias esperado chegou. Então, o judaísmo dessa característica farisaica, ele se estende recebendo agora o Messias, que não vão ser todos os judeus é, ali fariseus, dessa classe farisaica, não vão ser todos que vão aceitar o Messias, claro, ele vai ser rejeitado, né? Existem várias nuances aqui, vários porquês, inclusive até mesmo do próprio Talmud, mostrando que o judaísmo do século estava caótico espiritualmente, né? Ele era um judaísmo decadente, moral e espiritualmente. E então o Messias chega nesse contexto. E um grupo de judeus que aceita o Messias, e aí você tem esse grupo bem mesclado, você tem fariseus, você tem pessoas simples do povo, você tem eruditos do povo, você tem até sacerdotes. Então você tem uma classe muito ampla de pessoas que vão crer no Messias e recebê-lo. Então, a partir dali, o Messias, o movimento dele, ou seja, o Messias, aqueles que seguem o Messias, que têm essa característica judaica, rabínica, farisaica, eles passam a ser denominados com outros nomes naquele período, que foi como uma seita do caminho, porque Yeshua disse que ele era Haderer, o caminho. Depois, como nazarenos, Netzarim, porque Yeshua veio de Nazaré. Depois, também como ebionitas, né, os pobres. Então, foram nomes no princípio ali. Agora, claro que indo para o grego, né, na língua grega, messiânicos, Meshichim, aqueles que seguem Mashiach, os Meshichim, para a língua grega vai como Christos, sim, como Cristos, ou seja, cristãos, né? Então, não no sentido de cristianismo da igreja católica ou evangélica, mas no sentido de língua, de idioma, tá? Então, quem eram os líderes do povo
no caso, os líderes do judaísmo messiânico eram os chamados Shelichim, os emissários, também traduzido como apóstolo quando vai para o grego, que eram judeus dentre o povo, membros do povo judeu, foram separados pelo Messias para levar a mensagem do Messias. Eles eram, então aqui eles tinham várias categorias, eles eram rabinos, eles eram rosh, eles tinham várias categorias. Então, só para a gente entender a época que isso tudo aconteceu, olha, o judaísmo sacerdotal é o judaísmo bíblico, ele está lá anos atrás do século I. E quando começou o judaísmo rabínico? Olha, o judaísmo rabínico, pegando da época, o período de Zugot, que é o período que começa um pouco mais dessa tradição rabínica, né? Foi de 170 antes de Yeshua, 170. E ele vai até o ano 30, aproximadamente, que é o ano de que Yeshua ele entra em Jerusalém e é recebido como Messias. Né? Então, esse período é o período de Zugot, é o período que depois vai começar os Tanaim. Então, assim, basicamente aqui é que começa o judaísmo rabínico. Tá? Mishnah, eu coloquei aqui como um ponto de referência que só vai ser escrita já no século II. Talmud do século III ao século VI. Então, só para vocês verem as questões das datas. Tá? E a questão aqui dos helenistas. Pô, eles são muito antes do judaísmo rabínico. Eles vieram ali depois da questão dos Macabeus, 332 antes de Yeshua. E os saduceus vieram de 150 a 140 antes de Yeshua. E os essênios da mesma forma, de 150 a 120 antes de Yeshua. Então, olha, helenistas, saduceus e essênios ainda são anteriores ao judaísmo rabínico aqui da classe farisaica. E o judaísmo messiânico? Ele é do século I, ele é ali desde o ano zero para frente, né? Ou seja, porque o Messias chegou e esse grupo de judeus receberam o Messias, passaram a ser discípulos do Messias, tá certo? Com uma característica rabínica. Então, eu espero que até aqui você esteja compreendendo bem. Eu falei para você que esse vídeo seria mais didático, tá? Para você visualizar bem e entender bem as estruturas, tá? Então você percebe que quem diz assim, judaísmo messiânico não existe. Calma aí, eu estou te mostrando a história. Como é que você vai dizer que não existe? Tá? Isso é fato. Fato. Tá? Então vamos lá, vamos acompanhar porque não para aqui. Tá? Tem mais coisa para a gente entender aqui. Então, uma vez você entendendo isso, que o judaísmo rabínico ele saiu do judaísmo sacerdotal, e já ali ainda no século I ele caminhava paralelo, né? Ou seja, dos sacerdotes e levitas passou também a ter líderes do povo, como rabinos, os fariseus nesse caso. E os helenistas, saduceus e essênios também estavam ali como categorias de judaísmo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não existia um judaísmo homogêneo, não existia um judaísmo, tá? Não existia um judaísmo, existiam vários judaísmos, tá? Existiam os fariseus, existiam os saduceus, que não concordavam em muito, né? Os helênicos, que também não viviam em harmonia com os demais. Os essênios saíram da cidade e foram viver no deserto porque não concordava com os demais. Então, assim, todos eram judeus, todos eram descendentes do povo judeu, todos eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, cada um vivendo o seu judaísmo conforme pensava ser correto. E os fariseus? Vivendo. Era a melhor classe, claro. Não estou dizendo que desqualificando os fariseus, não. De todos esses, os fariseus eram os melhores, tá? Agora, eles tinham seus problemas também, né? Tinha sua problemática também. Então, todos viam um grupo aqui e outro ali como errado, e ele era o certo, né? Os grupos se viam que eles estavam certos e os demais errados, né? E o que que acontece? Surge o judaísmo messiânico. Claro que não tinha esse nome ainda. Então ele vai ser visto como errado, claro, porque é mais um movimento judaico. Olha que eu estou falando, mais um movimento judaico, porque começa em Jerusalém, na Galileia, em todo Israel, seguindo o grande rabino, um grande rabi, o grande Messias, o filho do eterno Deus que chegou para reinar, para governar, o Messias de Israel prometido. É o judaísmo messiânico, o judaísmo do Messias, tá? Então, acompanhe comigo aqui o que que vai acontecer depois. Bom, focando agora no judaísmo messiânico, cujos líderes são quem? Os Shelichim, os apóstolos, e os Rabanim, os rabinos.
rabinos como Rabi Shaul, por exemplo, como Rabino Paulo, né, o Rabino Saulo. Então, do judaísmo messiânico, vai terminar o século I, vai entrar o século II, vai vir o século III, indo para o século IV, surge o cristianismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, cujos líderes religiosos se torna ali o principal líder, o Papa, e você vai ter bispos, arcebispos, padres, monges, frades, madres, né? São líderes religiosos do cristianismo, tá? E continuando, o que que vai acontecer? Essa igreja ela vai se dividir, né? Ela vai ter uma vertente oriental, porque o cristianismo romano ele fica como característica ocidental e o cristianismo ortodoxo, no caso de uma tradição mais grega e ortodoxa, ele vai para o Oriente. Então, quem são os líderes religiosos dessa igreja grego-ortodoxa? Ele se chama patriarca, e aí depois vem os bispos e outras denominações dentro eclesiásticas dentro da igreja grego-ortodoxa. Então, só para você entender que ali você tem já um racha do cristianismo, né? O primeiro racha do cristianismo. E o que que vai acontecer com a Igreja Católica Apostólica Romana? Dela também vai sair uma dissidência, que quem Lutero, todos conhecem Lutero, que fez a Reforma Protestante, né? Lutero vai sair e ele vai montar ali a Igreja Luterana, cujos líderes religiosos é o quê? Pastores e bispos. Mas não somente Lutero sai da Igreja Católica Apostólica Romana, como também Calvino, ele vai sair e também vai montar o movimento dele. Então, a Igreja Calvinista, cujos líderes religiosos são pastores, presbíteros. Então, você já tem, saindo da Igreja Católica Apostólica Romana, uma extensão ou uma derivação do cristianismo, está se estendendo para um outro formato, tá? Cristianismo, nós estamos falando de cristianismo, ele está se estendendo para outro formato. Da Igreja Católica Apostólica Romana, sai ali Lutero formando a Igreja Luterana e Calvino também formando a Igreja Calvinista. Dos calvinistas, a gente tem as igrejas reformadas que vão sair a partir de Calvino, vão surgir outras igrejas, né, como a Igreja Presbiteriana Ortodoxa, Igreja Congregacional, os batistas reformados. De Lutero também vai sair outras igrejas reformadas, Igreja Anglicana, Igreja Batista, Igreja Metodista e outras igrejas. Mas também se estende para um outro ramo, uma outra derivação. Vai vir um chamado movimento pentecostal, cujo esse movimento vai dar origem à Igreja Assembleia de Deus. Na realidade, ele surge com a Rua Azusa, depois vem a Assembleia de Deus. E da Assembleia de Deus surge o movimento neopentecostal, que são todas as outras igrejas com a mesma teologia: Igreja Deus e Amor, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Adventista do Sétimo Dia, Igreja de Deus, Ministérios Apostólicos e outras igrejas. Então, olhando para esse quadro, querido, preste atenção aqui. Você está vendo o judaísmo messiânico que começou lá com Yeshua, os líderes religiosos ali da Bíblia, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, apóstolos, rabinos, mestres. Surge o cristianismo no século IV, cristianismo da Igreja Católica Apostólica Romana, o Concílio de Nicéia. Depois se divide ali com a Igreja Grega Ortodoxa. E aí você tem essa derivação de Lutero, Igreja Luterana, e dali da Igreja Luterana todas as outras congregações, igrejas evangélicas, protestantes que vão surgir. De Calvino também todas as igrejas que vão surgir. Tudo isso aqui é cristianismo, tá? Cristianismo. Isso aqui não é judaísmo messiânico. Preste atenção, gente. Vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo? Eu não estou fazendo crítica aqui, não estou depreciando ou condenando o cristianismo. Eu estou explicando para vocês que o judaísmo messiânico começou com Yeshua, os discípulos, e até o século III era judaísmo messiânico. Não tinha esse nome, mas é só para você entender, tá? Era um judaísmo com o Messias. A partir do século IV, com Constantino, surge a Igreja Católica Apostólica Romana e dali começa a vir as derivações do cristianismo, tá? É o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui. Logo, quando você olha para esse quadro,
tá? Que a gente vai colocar para vocês aqui, você está vendo a diferença. O judaísmo messiânico, uma coisa, do judaísmo messiânico sai o cristianismo da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Grega Ortodoxa, e dessas igrejas aqui, principalmente da Romana, vai sair Lutero, vai sair Calvino, e as igrejas que vão surgir a partir dali. Então, judaísmo messiânico e cristianismo são duas coisas diferentes, tá? Então vamos continuar aqui, porque esse mesmo evento acontece com o islamismo também. Então, só para vocês, a nível de conhecimento, é muito importante as datas. Dê uma olhadinha aqui, olha. Vocês sabem, nós já falamos aqui que o judaísmo messiânico está onde? No século I, não é isso? Século I, aqui, ó, século I. Ou seja, desde que Yeshua chegou ali. A Igreja Romana, ela foi ali, eu coloquei a data de 303 aproximadamente, Concílio de Nicéia, tá? Século IV, tá? O racha que veio foi em 1054, surge a Igreja Grega Ortodoxa, tá vendo? Já é o século XI. Então, olha, judaísmo messiânico está no século I. Aí, século IV, surge o cristianismo. E aí, século XI, surge a Igreja Grega Ortodoxa. Século XVI, aqui 1517, Lutero forma a Igreja Luterana. E Calvino em 1530, século também XVI. Tá? E dali para frente vem as outras datas, que a gente não vai trazer todas as datas aqui, mas aí daí, a partir dali para frente vai vindo as derivações denominacionais, tá certo? Bom, agora dá uma olhadinha no Islã. Porque o Islã vai acontecer a mesma coisa. Isso aqui é só nível de conhecimento, para vocês entenderem que também o Islã vai ter dissidências, tá? Movimentos que vão sair a partir do primeiro movimento. Então você tem o islamismo, né, os líderes religiosos, ou serão imã ou sheik, né? No caso, eles são divididos em dois grupos aqui, sunitas, que vai ser de 85 a 90% de todos os muçulmanos, eles têm essa linha sunita, né? E os líderes religiosos são chamados sheik, o sheikh, né? E os xiitas, que formam aí de 10 a 15% dos muçulmanos, cujos líderes religiosos são imã. Eles são chamados de imã, tá? Bom, mas para aqui, não. Você vai ter várias dissidências do islamismo. Tem um movimento muçulmano que se chama Harigismo. Muita gente não vai saber disso, se não pesquisar. Os alauítas, que são um grupo de muçulmanos esotéricos. O que ficou mais famoso aí era o Assad da Síria, né? Ele era um alauíta, né? Você também vai ter os drusos, que são muito famosos, é um grupo muçulmano, né? Você vai ter os sufismo, que são um islamismo mais místico, né? Mais espiritualizado, com movimentos muito parecidos com o pentecostal. O arabismo, e também aqui você tem salafismo e o barraísmo. Eu creio que é barraísmo. Barraísmo. Então, gente, olha para o islamismo. O islamismo também tem suas dissidências. São vários grupos. E sabe o quê? Os mais radicais não concordam, que são os radicais, né? Os radicais que chegam a se tornar até terroristas. Quando eles têm oportunidade, eles matam os outros. Porque eles não concordam que haja ramificações do islamismo, quer sejam místicos, esotéricos ou outras características, né? Ou seja, os mais religiosos, os mais radicais, eles acham que tem que ser do jeito deles. Então isso também se reflete no judaísmo também. Isso também se reflete no cristianismo também. Porque eu volto com vocês um momentinho. Vamos voltar aqui para que você veja uma coisa. Olha, a Igreja Católica, quando houve o primeiro racha da Igreja Grega Ortodoxa, e saiu Lutero, Calvino, ela disse o quê? Ela fez uma contra-reforma. Ela fez um concílio e ela proclamou uma contra-reforma. Por quê? Lutero passou a ser uma seita, Calvino passou a ser uma seita. E todas as denominações que vieram depois passaram a ser seitas, né? Naquele primeiro momento da Igreja Católica, que fazia as cruzadas evangelísticas para matar, para destruir, para conquistar espaços no mundo, elas viam essas pessoas como
hereges. E naquele primeiro momento ela também matava, ela perseguia, ela destruía. Depois ela perdeu esse poder e passou a querer ganhar no argumento. Que argumento? Não, tudo isso é seita, seita cristã. Os luteranos são uma seita cristã, os calvinistas são uma seita cristã, e aí vai. Todas as outras denominações são seitas cristãs. Porque quem é a verdadeira? Ela, né? O cristianismo ali é a verdadeira. E as outras? Não, as outras são tudo seita. Aí a mesma coisa acontece com o judaísmo tradicional. Se a gente volta aqui um pouquinho também novamente, olha, o judaísmo rabínico, você vai conversar com qualquer um judeu ortodoxo, ele vai dizer que tudo isso aqui era seitas do primeiro século. Ó. Os helenistas eram seitas, os saduceus eram seitas, os essênios eram seitas, e o judaísmo messiânico também é uma seita. Quem era o verdadeiro? Eles, né? Os fariseus eram os verdadeiros. Mas se você for olhar mesmo qual era o verdadeiro, o judaísmo sacerdotal aqui, ó. Porque na época do século I tinha o templo ainda, existia sacrifícios e ofertas, os sacerdotes estavam lá, os levitas estavam lá, né? Ou seja, fazendo os sacrifícios, mas não, já existia o judaísmo rabínico. Então, quem são os verdadeiros? Eles. Mas e os helenistas? É seita. E os saduceus? Seita. E os essênios? Seita. E o judaísmo messiânico? Seita. Com certeza, seita. Porque quem é os verdadeiros? Que eram os fariseus, eram os verdadeiros. Então, você vê que se repete, né? Ou seja, então quando você voltando um pouquinho, você vai ver que, olha, para o judaísmo rabínico, né? Os helenistas eram seita, os saduceus eram seitas, os essênios eram seitas. Ah, e o judaísmo messiânico também era seita. Por quê? Os verdadeiros eram quem? Eram os fariseus. Então, mesmo havendo o judaísmo sacerdotal aqui, que era o verdadeiro, porque na época do século I havia o templo, havia os sacerdotes, havia os levitas. Mas não, eles são os verdadeiros, eles são os que têm a verdadeira interpretação, eles são os verdadeiros movimentos. Por quê? Os helenistas, não, é seita. Os saduceus são seitas. Não, e os essênios, seita. Aí surge o judaísmo messiânico, é seita também. Você consegue entender que para o judaísmo do século I, eles eram os fiéis, eles eram os verdadeiros. Os outros eram movimentos à parte, porque não andavam como eles. Então, quando a gente olha para o judaísmo messiânico, e a gente vê a acusação no dia de hoje, dizendo, não, o judaísmo messiânico nem existe. O judaísmo messiânico é seita. Isso eles sempre fizeram, desde lá de trás. Você percebeu como o padrão ele se repete? Nós vimos aqui o judaísmo fazendo, o judaísmo, no caso aqui, o movimento rabínico farisaico, fazendo a mesma coisa com os essênios, com os saduceus, com os judeus helênicos e fazendo com o judaísmo messiânico também. Aí, quando chega a época da Igreja Católica Apostólica Romana, que há o racha dela com a Igreja Grego-Ortodoxa, depois vem Martim Lutero, vem Calvino, todos eles são seitas. Aí vem a pluralidade das denominações evangélicas, protestantes, tudo seita. É tudo seita cristã. Quem é a verdadeira? A Igreja Católica Apostólica Romana. O padrão é o mesmo. O Islã fez a mesma coisa, eu mostrei para vocês aqui. O islamismo começou com Maomé ali no século VII, né, no 600 e alguma coisa. E aí você tem ali a divisão do que a questão de xiita e sunita é a questão mais da interpretação deles dos líderes, né? Se permanece com a descendência de Maomé ou se qualquer muçulmano pode ser o líder. Mas quando você olha para as vertentes do Islã, são outras vertentes, são outras denominações muçulmanas e os mais radicais, não, eles são seitas. Isso aí não é islamismo puro. Tem islamismo esotérico, islamismo místico. Não, isso aí não é islamista. Isso daí é seita. Inclusive os mais radicais até matavam, né? Como o Estado Islâmico fez com vários muçulmanos, né? Como lá na Síria também, os alauítas, como fizeram com os drusos, né? E outros grupos mais que existem. Então é só para você entender que o padrão se repete. Existem aqueles que se acham os donos, no caso, né, da Igreja Católica, ela é a dona do cristianismo, do judaísmo é o judaísmo farisaico, que é o dono do judaísmo, e do islamismo ali, né, são os mais radicais que se acham os donos. Mas vamos continuar aqui, eu espero que você esteja compreendendo bem o que eu estou querendo dizer, né? Bom, e agora o que eu quero trazer para vocês. Então vamos focar novamente aqui, judaísmo sacerdotal, cujos líderes eram sacerdotes e levitas.
né? E dele saindo o judaísmo rabínico. Os líderes religiosos do povo eram rabinos, mestres do povo, no caso aqui a classe farisaica que era mais forte, né? Cujas casas principais eram Hilel e Shammai. Então esse aqui é o judaísmo rabínico da época de Yeshua, né? Da época ali do século I, dos Tanaim. Ok. O que que acontece então depois? Né? Vai vir o judaísmo messiânico, porque nesse período chegou o Messias. Então, judeus com uma característica até mesmo farisaica, do judaísmo rabínico, né, passaram a crer no Messias Yeshua, e os líderes que se formaram eram quem? Os emissários, os shelichim, os enviados para poder anunciar a mensagem do Mashiach, do Messias, que eram membros do povo, de qualquer tribo de Israel. Qual era o foco? Anunciar que o Messias chegou, porque o Messias judeu chegou para o povo judeu cumprindo as profecias. Então, ali você tem os emissários sendo enviados, mestres ensinando o povo, os membros do povo judeu. O que que vai acontecer? Qual era o lugar de culto dos judeus messiânicos? Vamos dizer, os seguidores do Messias Yeshua. Beit HaMikdash. O povo continuava indo no templo. Batei Knesset, as sinagogas. E também nas casas e praças. Os judeus messiânicos viviam a sua vida judaica. Suas características eram judaicas. Ninguém ia para a igreja. O que eu estou querendo mostrar é porque o argumento é de que judaísmo messiânico é igreja, é cristianismo. Não! Judaísmo messiânico é judaísmo, porque as características são judaicas. Então, assim, desde lá do século I, se reunia no templo, se reunia nas sinagogas, não existia igreja, não existia cristianismo ainda. O cristianismo só veio se solidificar e surgir oficialmente a partir do século IV. E uma outra coisa muito importante para a gente poder falar aqui, né, que é importantíssimo a gente tocar nesse assunto. É um assunto, na realidade, que eles não querem que você saiba. O grande fenômeno, o retorno dos descendentes das tribos de Israel, os Bnei Anusim. E o que que é isso? São vários brasileiros, eu vou mostrar aqui para vocês, que principalmente os brasileiros tem direito a retornar para o judaísmo e com Yeshua, com certeza, porque é Yeshua que está fazendo esse mover. Ele, como Mashiach, como Messias de Israel, é ele que está trazendo de volta os filhos de Israel, os descendentes das tribos perdidas. Então, assim, muita gente não quer que você saiba disso. Por quê? Porque provavelmente você, como brasileiro, como brasileira, também tem descendência judaica. Mas, para você retornar, você tem que passar por um processo de conversão, porque não é válido você provar nenhum exame de DNA, nem nada disso. Você tem que provar. Se sua mãe não era judia, não praticava a tradição, você tem que se converter. Vai ter que se converter ao judaísmo. Ou seja, todos os seus antepassados, toda a prova que você tem genealógica, de árvore genealógica, isso não vai valer. Tem que fazer uma conversão. Então, o que eu quero dizer para você é que provavelmente você, como brasileiro, como brasileira, tendo a sua família radicada no Brasil ali, ou seja, provavelmente você é um descendente da casa de Israel. Não estou dizendo que todos os brasileiros são, mas a maioria. Por causa disso aqui é o que eu quero mostrar para vocês. Olha aí, vamos acompanhar aqui. Esse é um fenômeno, tá? Isso está acontecendo nesses últimos dias de uma maneira muito intensa. E nós somos descendentes das tribos de Israel, somos chamados Bnei Anusim, ou seja, os filhos dos forçados. Forçados do quê? Que a Igreja Católica, aquele período medieval com as Inquisições, forçava as pessoas a se converter ao catolicismo. Então, o que eu coloquei para vocês aqui, judeus dispersos, desde a queda do templo, lá no ano 70, judeus foram espalhados pelo mundo inteiro e chegaram também a Sefarad, que é ali a Península Ibérica, Espanha e Portugal. Não, ou seja, por que que eu coloquei aqui descendentes chamados binenos sim? Porque ali, na Espanha e também em Portugal, foi estabelecido o alto da fé católica, que era chamado os tribunais da Inquisição, não, onde forçavam os judeus a se converterem ao cristianismo. E você olhando para esse mapa, você vai ver os caminhos que fizeram várias famílias hispano-portuguesas, de judeus hispano-portugueses. Ou seja, você tem
judeus indo para a França, subindo para o norte, outros indo para a Itália, para a região da Turquia, né? Você tem outros vindo para a África e outros indo para outras ilhas. E aqui em especial, o que eu quero que você coloque a sua atenção, olha, aqui foram as caravelas, né? Os barcos que saíram tanto de Espanha como também de Portugal para ir para o Novo Mundo, chamado Novo Mundo, que era o quê? O continente americano. Então, Colombo, né, que o nome hebraico dele, ele era um judeu, né, o nome cristão dele ele era Cristóvão Colombo, né? Porém, o nome judaico dele era Moshe Yonah, segundo muitas fontes, né, de pesquisas e história, inclusive a Anita Novinsky, né, que foi uma das autoridades desse assunto e outros historiadores, e já as caravelas que vieram com Pedro Álvares Cabral, que também, segundo algumas fontes, a esposa dele era uma cristã nova, saíram fugidos da Inquisição e vieram para o Novo Mundo, ou seja, Colombo com as suas caravelas para o norte, sendo assim descobrindo então a América do Norte, depois de passar pelas ilhas do Caribe, enfim, e Cabral indo para o Brasil, né, descobrindo ali o Brasil. E é aqui que eu quero me fixar um pouco dentro desse assunto, tá? Então, esses judeus que chegaram ao Brasil, esses judeus sefaradim, ou seja, porque vieram de Sefarade, ou seja, Portugal e Espanha, esses Binei Anussim, esses filhos esses forçados, na realidade, eles não eram nem os Binei Anussim ainda, eles eram os Anussim, né? Que eles faziam parte desse grupo, que alguns foram forçados e outros não. Vieram para o Brasil e começaram a se estabelecer. E cada vez mais vinham judeus fugidos da Inquisição, lá de Portugal, da Europa, né? Da Igreja Católica perseguindo para o Brasil. Começaram a se estabelecer, porém a Inquisição também chega no Brasil. E lá no Brasil eles também tiveram que se esconder. Então, por isso o termo Binei Anussim, porque são os filhos daqueles que foram forçados a se converter ao catolicismo, né? Ou seja, praticavam seu judaísmo escondidos, por isso foram chamados também de cripto-judeus. Eu não vou me alongar muito nesse assunto, porque nós temos até vídeos aqui no nosso canal que nós fizemos isso, né? Detalhamos mais esse assunto para vocês. Vocês podem visitar o nosso canal aqui, Rabino Yosef Baruch, vocês vão ver até sobre os judeus piratas, nós fizemos esse trabalho também. Mas é importante que você saiba disso porque muita gente não quer que você saiba. E quando você sabe, te dificulta a vida para você viver inteiramente como um descendente do povo judeu. Então o que acontece? Depois de estarem radicados no Brasil, vivendo no Brasil, agora debaixo da pressão da Inquisição, quando eles tiveram um pouquinho mais de liberdade, foram quando os holandeses chegaram e deram mais liberdades, porque os holandeses eram os amigos do povo judeu. Voltou a Inquisição, eles tiveram que muitos fugir, outros ficarem, outros foram lamentavelmente mortos, mas outros conseguiram se anular, né? Ou seja, viverem suas vidas como um cristão comum e foram passando as gerações até que, vivendo no cristianismo, quer seja católico, quer seja evangélico, esses judeus sefaradim, seus descendentes começaram a se tornar o quê? Cristãos, né? Ou eram católicos ou eram evangélicos. E é por isso que assim isso vai chegar na sua história. Vai chegar na sua história. Você, sua família, que é descendente ou seja, eram católicos, seus avós, bisavós católicos, você vai buscando mais lá atrás, aqueles que vieram, que entraram no continente, você vai ver que ou eles não estavam conectados com o catolicismo, a história começa a ficar estranha, vieram de Portugal, fugido. Então, assim, essa é uma das partes da história do povo brasileiro, de ascendência judaica. Não são todos os brasileiros, mas uma boa parte. E que você pode fazer parte dessa história. Então, o que vai acontecer? Você, como descendente, praticamente você herdou o catolicismo na sua família, ou evangélico, e vai vivendo a sua vida com Deus, né? Teve um encontro com Deus através ali do catolicismo ou do meio evangélico. E um dia você descobre que Jesus era judeu, que o Novo Testamento é judaico, e algo move dentro de você, move o seu coração, move a sua alma, de que você, de alguma forma, você tem que voltar a essa raiz, você tem que se reconectar. Isso não é qualquer coisa. É o Messias te chamando para voltar, porque essa é uma das funções do Messias de Israel: trazer os dispersos. Você entende isso?
Então, assim, isso é algo muito especial que tem acontecido com o judaísmo messiânico, porque esse é o mover de Hashem, é o mover de Deus. E quem tem feito esse retorno das tribos perdidas é literalmente o Mashiach Yeshua, que, claro, foi ali paganizado pela igreja, né? Foi ali descaracterizado nas suas características judaicas, mas nesses últimos dias ele tem levantado de novo aquele mesmo judaísmo lá do primeiro século, com aqueles que reconheceram o Messias Yeshua e o seguiram, seguiram seus passos, seus ensinos, ou seja, vivendo o judaísmo com o Messias. Por isso hoje a gente tem esse tema judaísmo messiânico, né? Mas no Brasil, com a sua maior parte de judeus sefaradim, ou seja, os descendentes dos Bnei Anusim, daqueles que vieram de Portugal e Espanha, retornando às raízes do judaísmo, da fé judaica, com o Messias Yeshua, porque é ele que tem feito isso. Esses descendentes têm retornado por meio do Mashiach Yeshua. E como eu falei, é ele mesmo que está chamando e trazendo de volta para a casa de Israel, reunindo os dispersos de Israel. E você, querido, você, querida, faz parte desse mover. Portanto, não deixe que ninguém diga o contrário para você. Você tem o direito, como um descendente do povo judeu, como uma descendente do povo judeu, das tribos perdidas, retornar às suas raízes, viver esta fé intensamente. Você pode me dizer assim, mas eu não sei realmente se eu sou descendente ou não. Pode ser que eu não seja, mas mesmo assim, crendo no Messias Yeshua, você tem direito de viver a fé judaica que foi estabelecida no princípio pelo Messias. A boa nova, a Torá de Deus, os mandamentos de Deus, as boas novas do Messias. Você tem todo o direito de viver intensamente esta fé, guardando os mandamentos de Deus e tendo o testemunho de Yeshua, o Messias de Israel. Não deixe que ninguém te diga o contrário. Essas pessoas, até rabinos que estão na mídia atacando o judaísmo messiânico, querendo descaracterizar, descredibilizar o judaísmo messiânico, estão querendo impedir você de viver intensamente essa fé. Portanto, seja valente e vá adiante. Ainda não terminamos, temos algo ainda para compartilhar com vocês. Fique aqui conosco e, como sempre pedimos, deixe o seu like aqui e compartilhe o vídeo. Muito importante compartilhar para que outros também possam ter acesso a essas informações. Então, lembrando aqui o judaísmo messiânico do século I, né? A gente está falando do quadro do século I. Agora preste atenção nesses termos pejorativos. Pastor Bino. Acredito que muita gente que está vendo esse vídeo sabe do que eu estou dizendo. Pessoas que hoje estão na internet tentando depreciar o judaísmo messiânico. Aí estão chamando a gente, de que somos rabinos messiânicos, de pastor Bino, como se querendo ofender-nos, né? Deixa eu olhar para vocês aqui, veja. A pessoa ela fala pastor Bino, né, porque ela quer mesclar o rabino com pastor para dizer que não é legítimo. Como que ele está querendo depreciar o pastor, por isso ele não tem respeito nenhum pelo pastor, pelo cristianismo, e não tem respeito por nós, rabinos messiânicos. Então ele tenta descaracterizar ou descredibilizar, juntando um com o outro, dizer: isso não é judaísmo, não, isso é igreja, isso é cristianismo travestido de judaísmo. Né? Aí chama de pastor Bino, de igrejoga, que seria a mescla de igreja com sinagoga, também com termo pejorativo. Judaísmo messiânico é seita, novamente aquele mesmo argumento lá de trás. Judaísmo messiânico não é legítimo, como que se ele é legítimo, só ele é verdadeiro, né? Como os outros fizeram, a Igreja Católica fez, o Islã radical também, né? Esse grupo de gente, né? Até mesmo rabinos e outros judeus mais radicais, para eles são ultra-ortodoxos, eles são os mais verdadeiros. Até mesmo no judaísmo de hoje, presta atenção no que eu vou dizer, até mesmo no judaísmo de hoje, o judaísmo reformista, para eles, não é judaísmo. O judaísmo conservativo, para eles, não é judaísmo. E qualquer outra vertente, não é judaísmo. Quem é o judaísmo? Os ultra-ortodoxos, os Haredim, ou seja, eles que estão por aí falando, principalmente quem está aí na internet, depreciando os outros movimentos judaicos messiânicos e também cristãos. Então, você vê que o movimento é o mesmo, ou seja, eles fazem a mesma coisa, né? As características são as mesmas.
Então, isso é para provar que a gente tem falado aqui, porque ataques não têm sido feitos só aos judeus messiânicos, aos rabinos messiânicos, mas também a outros rabinos que não são messiânicos, mas não são ultra-ortodoxos. Então, eles também não são judeu, eles também não servem, eles não sabem nada, né? Eles são falsos, falso rabino, falso cabalista. Quem é que tem a verdade? Só é esse grupinho aqui, só essa pessoa que está aí atacando as pessoas, né? Então, mas vamos continuar aqui. E a máxima, né, que está na boca deles também. É, o judaísmo messiânico não existe. Aí é que eu tenho que dizer para vocês, eu acho que tem que trocar o óculos, porque ele não está conseguindo ver a realidade diante dos olhos dele, né? Tipo assim, as pessoas que levantam esse argumento que judaísmo messiânico não existe deveriam mudar as lentes dos óculos, porque estão com um problema de visão muito grave, né? Não conseguem enxergar a realidade. Realidade você não vai mudar, meu filho. Você pode falar para os quatro ventos, para os outros planetas, para as galáxias. Essa realidade não vai ser mudada. Agora, trago para vocês mais uma característica, ou mais. Vamos reforçar aqui o argumento, porque o judaísmo messiânico não é cristianismo, tá? Só para a gente poder qualificar e dar as características certas. Eu coloquei aqui a diferença entre judaísmo messiânico e cristianismo, tá? Não existe aqui nenhuma expressão depreciativa, tá, gente? Olha, eu estou fazendo separação entre judaísmo messiânico e cristianismo apenas para mostrar as características, apenas para mostrar as diferenças e onde é que a gente tem algo em comum, tá? É isso que eu quero mostrar, tá? Então, não existe aqui nada pejorativo. Então, olha só, judaísmo messiânico. Quais são os líderes religiosos do judaísmo messiânico? São rabinos, são chamados Rosh Kehillah, ou seja, cabeça da congregação, líder. Zaken Kehillah, ancião da congregação. E o cristianismo, quais são os líderes religiosos? Desde bispos, padres, pastores. Tá? Então, são duas coisas diferentes. Tá? Então, vamos ver aqui qual é o lugar de culto do judaísmo messiânico. Sinagogas messiânicas. A característica é sinagogal. Tá? E o lugar de culto do cristianismo? Se é movimento evangélico, é igreja evangélica. Se é igreja católica, é igreja católica. Se é, ou catedrais, pode ser evangélica ou católica. Liturgia do judaísmo messiânico, judaica. Usa Sidur, usa os elementos judaicos, porque a característica e a liturgia vai ser judaica. E qual é a liturgia do cristianismo? Depende, se for evangélico, vai ser uma liturgia evangélica, se for católico, vai ser uma liturgia católica. Qual é a literatura e a ênfase idiomática do judaísmo messiânico? Literatura judaica tradicional e messiânica. E a ênfase no hebraico, por causa das características judaicas. E qual é a literatura e ênfase idiomática do cristianismo? Literatura cristã, geral, porque aí envolve católicos e protestantes, evangélicos, e ênfase no grego. Olha só as diferenças, queridos. Não se pode dizer que judaísmo messiânico é cristianismo ou que cristianismo é judaísmo messiânico. São duas coisas diferentes. Seguem sistemas diferentes. Então, o que que temos em comum, tá? O que que cristianismo tem que o judaísmo messiânico também tem? A fé no Messias. Que Messias? Yeshua. Yeshua de Nazaré, o Messias de Israel. Isso é o que temos em comum. Porque no demais temos muitas diferenças. Mas o que nos torna aqui em comum é crer no Messias. Se eu pudesse falar, e entre o judaísmo messiânico e o judaísmo ortodoxo? Olha, muita coisa em comum. O que que nos separa? Não ter eles, né? Não crerem no Messias Yeshua, está esperando o Messias chegar e nós cremos no Messias Yeshua. Por quê? Eles, os líderes religiosos, Rabino, Rosh Kehillah, Zaken Kehillah, lugar de culto, sinagoga, liturgia judaica, literatura judaica tradicional e ênfase no hebraico. É a mesma coisa. Mas o que nos diferencia é a fé no Messias Yeshua. Com o cristianismo, são várias coisas diferentes, mas o que nos torna ali no mesmo pensamento em relação ao Messias é o que temos em comum, tá? Então, eu espero que você tenha entendido esse ponto e fique claro na mente de quem está nos vendo que agora eu quero colocar isso na linha do tempo para vocês, tá? As pessoas que nos acusam não têm argumento, ou seja, os argumentos delas são
pífios, são falhos, né? Não se sustentam. Então dá uma olhadinha aqui, olha, na linha do tempo para a pessoa entender. Judaísmo sacerdotal, começou o judaísmo bíblico, tá? Aí chega como nós colocamos ali, 170 anos antes de Yeshua chegar, o judaísmo rabínico começa. Aí o Messias chega, né? Ali, vamos falar do ano 30, que é quando ele é proclamado Messias em Jerusalém, e ali depois ele vai ser traído, morto, ressuscita e depois ele sobe aos céus. Chegada do Messias, Yeshua ben Yosef de Nazaré, ano 30. Na linha do tempo, o judaísmo messiânico começa a partir daí, especialmente ali, né, no século I, tendo toda a sua atuação, o judaísmo messiânico. Então vocês conseguem perceber essa linha do tempo até aqui? Então, daqui para frente, né, que vai ser ali final do século I, século II, século III, quando chega o século IV, surge o cristianismo romano, em 313, com o Concílio de Nicéia. Também, no século VII ali, surge o Islã, e aí, no século XI, né, o cristianismo ortodoxo ali em 1054, que é o racha ali da Igreja de Roma Ocidental e Oriental, e depois as dissidências, que é século XVI ali com Lutero e Calvino saindo da Igreja Católica, formando o cristianismo protestante. Vocês conseguem ver a linha do tempo? Vocês conseguem perceber que o judaísmo messiânico não tem nada a ver com o cristianismo? E o cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo messiânico, a não ser que creem no mesmo Messias, que é o Messias Yeshua, o verdadeiro e único Messias de Israel? Então, o judaísmo messiânico está voltando agora. Agora, aquele judaísmo messiânico do século I está voltando agora. E olha, o judaísmo messiânico do primeiro século está de volta e para ficar. Para ficar. Ou seja, ninguém vai poder acabar com o judaísmo messiânico, ninguém vai poder parar o judaísmo messiânico. As pessoas podem fazer post, pode fazer vídeo, pode acusar, pode depreciar, pode fazer gracinha, pode fazer videozinho engraçado, né? Já tem experiência nisso, fazer coisinhas engraçadas, né? Pode fazer à vontade, isso não vai parar o judaísmo messiânico. Pelo contrário, está nos dando mais desejo de fazer mais vídeos sobre Yeshua e o Talmud. Yeshua no Talmud, né, sendo nas palavras dos sábios de Israel, está cheio de palavras sobre o Messias sofredor. Nós vamos trazer todos os versos do Talmud aí que fala na Guemará, na Mishnah, nos comentários dos sábios. Messias sofredor, vamos trazer. Vamos ser luz para as nações e para Israel também. Qualquer judeu que ainda não entendeu Yeshua vai entender. Isso aí, né, são os amigos que estão nos perseguindo, nos dando ânimo para fazer mais. Então, vamos lá, vamos prosseguir, vamos para frente, Kadima, né, mostrando que nós, como judeus messiânicos, como rabinos messiânicos, né, nós estamos proclamando a Torá, os mandamentos de Deus e também o testemunho de Yeshua, o único e verdadeiro Messias de Israel. Bom, queridos, eu espero que vocês tenham desfrutado desse vídeo. Novamente, eu peço a vocês que deixem o seu like aqui, que você compartilhe o vídeo. O mais importante é você compartilhar. Mesmo que você não deixe o like, compartilha. É importante o like, deixa o like também. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E Kadima, vamos adiante. Estamos juntos, vamos estar trazendo muitos estudos aqui, principalmente para quem quer conhecer um pouco mais da tradição judaica e das palavras de Yeshua, as palavras dos sábios de Israel sobre o Messias sofredor, né, profecias dentro do Talmud, dentro da Guemará, dentro dos escritos rabínicos sobre o Messias, a volta do Messias, a vinda do Messias, a ocultação do Messias. Tudo isso nós vamos trazer com muita alegria para todos, para vocês desfrutarem bastante desse conhecimento. Bom, vamos terminando o nosso vídeo por aqui, que o Eterno abençoe a todos. Shalom Uvrachá e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Maran Atah. Baruch Hashem. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Baruch, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento. Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais.
tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua. É a Netflix do aprendizado judaico, vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho. Se o seu coração está pedindo, eu preciso disso, então este é o seu próximo passo. Entre agora, clique no primeiro link e faça parte da comunidade.